Você está sintonizado no canal JD News Brasil. Se inscreva no canal para ficar atualizado sobre as notícias no Brasil e no mundo. Minha primeira pergunta, senhor ministro, diz respeito ao discurso do presidente Lula durante a posse da Dilma no novo Banco de Desenvolvimento, que ele disse que o Banco dos BRICS precisa se organizar para oferecer empréstimos para infraestrutura, abre aspas, para países mais pobres da América Latina e do Caribe. E a gente sabe que para isso ser feito é necessário, né, que o banco, que esse empréstimo tenha garantido o Tesouro Nacional de países integrantes do NDB, no caso que o Brasil ele seria, no caso, fiador disso. Contudo, por exemplo, Cuba, Venezuela, eles possuem uma dívida ainda com o Brasil, né, com o BNDES, de 529 milhões de reais. Inclusive, Cuba, né, que deu aí como garantia do não pagamento charutos em troca para o Brasil. 75% que foram quitados saíram do Tesouro do Brasil, né, não somente não pagaram, como também aquilo que pagaram foi através também do FGE. Nesse sentido, eu indago, senhor ministro, se vocês pretendem repetir o que aconteceu no passado, sabe, de financiar países não somente ditatoriais, mas que também deram calote e continuam inadimplentes com o nosso país, e também se nessa construção dessas políticas públicas se será levada em consideração a opinião brasileira, uma vez que a CNT fez uma pesquisa que quase 70% dos brasileiros não concordam com esse tipo de empréstimo internacional. E o meu segundo questionamento também diz respeito a que os demais colegas disseram aqui a respeito do Banco Central, de que o seu chefe, né, Lula, disse que eu vou esperar esse cidadão, Campos Neto, terminar o mandato dele para a gente fazer uma avaliação do que significou o Banco Central independente. Contudo, no seu próprio plano de governo de 2018, Fernando Haddad, o senhor disse que o Banco Central manteria sua autonomia e seu mandato de controlar a inflação, permanecendo atento a temas como a estabilidade do sistema financeiro e o nível de emprego. Novamente, em janeiro agora, o senhor afirmou que não tem que estar satisfeito ou insatisfeito com o Banco Central, mas respeitar a autonomia da autoridade monetária. Então, considerando essas diversas incongruências, inconsistências, até mesmo dentro do PT, Kim Kataguiri citou aqui o que aconteceu com o seu correligionário do PT e essas críticas feitas, inclusive, ao regime fiscal, eu gostaria de saber se é realmente tudo isso passa somente de uma falta de preparo, ou se é uma falta de incompetência, ou pode ser também aí os dois. Essa fica aí a minha pergunta, porque eu quero saber quando o povo brasileiro, de fato, vai ter as concretizações das promessas que foram feitas pelo seu chefe, como, por exemplo, até mesmo metaforicamente ou não, né, da picanha, ou do emprego, né, do aumento da distribuição de renda. Gostaria de saber, porque realmente a gente quer ver um país para frente, e acredito que esses daí são as minhas perguntas. Obrigado, ministro. O deputado tem razão aqui em falar. A questão, nunca foi feito empréstimo a país. Você faz empréstimo por projeto. Você tem um projeto, você financia uma empresa brasileira responsável por um projeto. E se essa empresa, porventura, se o país não pagou a empresa, você cobra o país, que é o que o Itamaraty está fazendo nesse momento, em relação a todos os débitos que possam haver em relação ao Brasil. E você precisa compreender, deputado, falo isso com muita sinceridade, sem nenhuma intenção de ofender, a Argentina é um parceiro importante do Brasil, ela é responsável por boa parte da compra de manufaturados do Brasil. Vários industriais brasileiros, são mais de 200 indústrias brasileiras que exportam para a Argentina. Então, zelar pela saúde financeira de um vizinho, pensando no interesse nacional, nos empregos que serão perdidos aqui, se houver um colapso de um país importante para nós, isso não significa fazer favor a ninguém. Tanto é que eu fui ao G7 defender os interesses brasileiros e faz parte da defesa do interesse brasileiro falar de um vizinho importante, que não é apenas um vizinho, é o principal parceiro do Brasil na América do Sul, principal parceiro do Brasil no Mercosul. Quando uma empresa brasileira aqui demitir, porque não tem mais o mercado da Argentina para vender, aí vão perguntar, o senhor, como ministro da Educação, não fez nada, não tentou fazer nada? E eu não falto com as minhas obrigações, porque tem que se ter uma visão de conjunto.
Brasil é muito grande para não prestar atenção nos países da África, da América do Sul, da América Latina. Nós somos muito grandes para não pensar. Nós estamos aí estabelecendo um acordo com a União Europeia. Esse acordo depende da Argentina. Você acha pouco um acordo com a União Europeia? Então, nós temos que verificar o seguinte: quando a gente exporta serviço, todos os países têm linhas de financiamento das suas empresas que atuam no exterior. Pode acontecer um infortúnio? Pode. Você vai lá e cobra. Isso faz parte da regra internacional, faz parte do jogo. A China tem dezenas de bilhões de dólares investidos na África. E ela não está recebendo. E aí você vai dizer que a China errou em investir nos países africanos? Precisa ter um pouco mais de clareza sobre geopolítica e avançar mais em relação a isso. Nesse sentido, eu indago, senhor ministro, se vocês pretendem repetir o que aconteceu no passado, sabe, de financiar países não somente ditatoriais, mas que também deram calote e continuam inadimplentes com o nosso país, e também se nessa construção dessas políticas públicas se será levada em consideração a opinião brasileira, uma vez que a CNT fez uma pesquisa que quase 70% dos brasileiros não concordam com esse tipo de empréstimo internacional. E o meu segundo questionamento também diz respeito a que os demais colegas disseram aqui a respeito do Banco Central, de que o seu chefe, né, Lula, disse que eu vou esperar esse cidadão, Campos Neto, terminar o mandato dele para a gente fazer uma avaliação do que significou o Banco Central independente. Contudo, no seu próprio plano de governo de 2018, Fernando Haddad, o senhor disse que o Banco Central manteria sua autonomia e seu mandato de controlar a inflação, permanecendo atento a temas como a estabilidade do sistema financeiro e o nível de emprego. Novamente, em janeiro agora, o senhor afirmou que não tem que estar satisfeito ou insatisfeito com o Banco Central, mas respeitar a autonomia da autoridade monetária. Então, considerando essas diversas incongruências, inconsistências, até mesmo dentro do PT, Kim Kataguiri citou aqui o que aconteceu com o seu correligionário do PT e essas críticas feitas, inclusive, ao regime fiscal, eu gostaria de saber se realmente tudo isso passa somente de uma falta de preparo, ou se é uma falta de incompetência, ou pode ser também aí os dois. Essa fica aí a minha pergunta, porque eu quero saber quando o povo brasileiro, de fato, vai ter as concretizações das promessas que foram feitas pelo seu chefe, como, por exemplo, até mesmo, metaforicamente ou não, né, da picanha, ou do emprego, né, do aumento da distribuição de renda. Gostaria de saber, porque realmente a gente quer ver um país para frente, e acredito que esses daí são as minhas perguntas. Obrigado, ministro. O deputado tem razão aqui em falar. A questão nunca foi feito empréstimo a país. Você faz empréstimo por projeto. Você tem um projeto, você financia uma empresa brasileira responsável por um projeto. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se inscreva no canal e até a próxima notícia.